Aí, agora sim. Olá também, pessoal do Instagram. Recebo aqui o boa noite meu, Roberto, Boa meu noite, amigo. pessoal do Instagram, na página do meu querido amigo Roberto, pessoal do Facebook, estaremos aí nas duas plataformas, trazendo um pouquinho para vocês sobre terapia. Aí, muito bem. Na verdade, para a gente começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? E é claro, para aqueles que se sentirem à vontade, né? Para poder falar, né? Mas quantos de vocês que estão aqui agora com a gente, ao vivo, já sentiu vontade ou até mesmo necessidade de fazer terapia? E em cima dessa dúvida, que vocês tragam também as perguntas de vocês, né? Quando é que se procura uma terapia? A gente vai começar falando sobre isso aqui. Em que momento eu devo procurar? E, enfim, qualquer ou quaisquer outras dúvidas que vocês tiverem, nós estamos aqui para a gente bater um papo bem à vontade mesmo e conversar um pouquinho sobre isso aí. Bom, pessoal, para dar início, né, já tem bastante gente que está chegando por aí, sejam todos muito bem-vindos e fiquem, como o Roberto disse, fiquem muito à vontade para perguntar, para trazer algumas dúvidas, né, para acrescentar. Se a gente conseguir trazer alguém aqui também, pode ficar sempre muito à vontade. Roberto, você já é uma pessoa, um profissional que já está mais tempo nesse mercado da psicologia. Então eu vou te pedir para fazer uma breve apresentação para esse público, para as pessoas que estão aí conectadas conosco nesse horário. Ok. Bom, você fala uma apresentação minha? Sim, por favor. Bom, eu sou psicólogo há 20 anos, né? O meu forte, o que eu trabalho, o meu carro-chefe é o consultório, é a psicologia clínica. Mas eu também, vocês que me conhecem, eu gosto muito de escrever, tenho atuado bastante nessa área, né? E trabalho também com palestras, com cursos, mas eu vivo 100% da psicologia e me sinto muito à vontade para poder conversar com vocês. Aproveito então, te faço a mesma devolução, a mesma pergunta, fala um pouquinho de você, Jonas. Bom, eu tenho aí 4 anos, né, de formação em psicologia. E dentro desses 4 anos eu venho me dedicando aí a algumas áreas, vamos dizer, tanto clínica quanto empresarial, né? No esporte, que às vezes as pessoas vejam, conseguem identificar meu nome aí por aí, e eu estou aí, né? Nessa luta. Não é nada fácil para ninguém, eu imagino que para você dentro desses 20 anos também não foi nada fácil, mas, né, a vontade que tem é de sempre estar melhor, cada vez melhor, né? E buscar sempre uma condição de trazer para os nossos pacientes ou os nossos futuros pacientes, né, soluções e condições de uma melhor qualidade de vida. Com certeza. Eu sempre gosto de contar uma historinha que numa certa ocasião eu estava fazendo uma palestra e uma pessoa, ao final, quando nós abrimos para perguntas, uma pessoa me perguntou, isso não tem muito tempo, tá? É bom que se diga, mas uma pessoa, Jonas, me levantou a mão e me perguntou se a terapia é para doido, né? Então a gente sabe que, queira ou não, ainda existe muito esse tipo de desinformação, de preconceito e até de crença, né? Muitas pessoas têm mesmo essa crença. Com certeza. E eu gosto de contar essa história porque eu gostei da minha resposta, sabe? E ela tem me orientado muito assim em relação a esse assunto. Quando ela me pergunta então se terapia é para doido, eu respondi que definitivamente não. A terapia é para quem precisa ficar doido, né? Então, eu tenho 20 anos de prática clínica e eu nunca atendi uma pessoa doida, né?
os doidos que eu tive contato, eles estavam internados em clínicas, em manicômios, enfim. Então, a terapia definitivamente, ela não é para louco, mas para quem precisa ficar louco. E em quais circunstâncias? A pessoa que precisa tomar uma grande decisão na sua vida, às vezes ela vai ter aquela sensação, ou até mesmo aquele olhar das pessoas de fora, de que ela está cometendo uma loucura. Acho que eu já passei por isso, você também. Com certeza. Né? Situações onde o outro não compreende a nossa atitude, parece mais uma atitude de louco, mas que na verdade nos cura, nos salva e nos devolve a nós mesmos. Né? E essa importância de fazer uma terapia surge a partir de qual momento? O que você traz? O que você, dentro da sua experiência, por exemplo, que você consegue trazer para nós, né? Tanto para mim, que também estou aprendendo a cada dia mais. Que legal. Você vê essa necessidade. O que traz essa necessidade de fazer uma terapia? Olha, a terapia, eu costumo dizer que você precisa de duas coisas para fazer terapia. A primeira delas é querer, né? Você precisa querer sentir a necessidade de, por exemplo, se tornar uma pessoa melhor. É bom a gente tirar esse estigma de que a terapia é só para quando a gente está com algum problema. Definitivamente, a terapia também é para aquelas situações ou para aquelas pessoas que estão bem e precisam se manter bem. Infelizmente, as pessoas procuram a terapia só quando estão passando por algum problema ou quando estão mal, por algum motivo. O último caso seria? O último caso, né? Em último caso, a pessoa procura a terapia. E nós sabemos, eu tenho experiências maravilhosas de consultório, onde a pessoa me procurou porque estava bem e tinha consciência de que precisava se manter bem. Então, nessas ocasiões, a gente pode procurar por uma terapia também. Nesse número 1 ainda, implica também a questão do autoconhecimento. Eu, quando procurei terapia pela primeira vez, o meu intuito era exatamente me conhecer melhor. Então, a terapia é uma ferramenta poderosa, rica, para aquelas pessoas que desejam passar por um processo de autoconhecimento. E a segunda coisa que eu acho que a gente precisa para fazer uma terapia é você saber se é o seu momento. Porque às vezes você quer, mas não é a sua hora. E às vezes é a sua hora, mas você não quer. E o seu momento implica em você ter esse feeling, essa intuição de que realmente é agora. E pensar até, na maioria dos casos, se é o seu momento financeiro também. Porque muitas vezes a pessoa quer fazer a terapia, ela precisa, mas o momento financeiro dela não está adequado para aquela situação. E aí, isso é muito delicado, Jonas, porque às vezes a pessoa ela abre mão até dos compromissos dela para fazer uma terapia e ela acaba arrumando outro problema. Né? Então, acho que isso aí é bem legal da gente falar também. Você me lembrou um fato que aconteceu comigo recentemente, né? Me procuraram com essa situação de que eu não sei como que eu vou resolver. Eu preciso de fazer a terapia, mas eu estou deixando de pagar uma conta que está vencendo hoje. Sim. Né? Uhum. Então, exatamente. O seguinte sentido, né? O propósito da terapia não é transferir o seu problema de lugar. Sim. E sim você ajeitar todos os seus problemas e ela, a partir daí, então, a terapia, começar a agregar na sua vida. Perfeito. Né? Tirar o peso que está aí dentro, nas suas costas, por exemplo, né? Deixar você um pouco mais tranquilo para conseguir resolver problemas que venham surgir ou que já existem. Perfeito. Isso? Perfeito, é isso mesmo. Olha só, começaram a surgir algumas perguntas aqui. Struder, pelo menos está escrito assim, né? Aqui no Instagram, dando boa noite a nós, né? Boa noite, Struder. Noite. E está perguntando qual abordagem que eu trabalho. Então, eu estou aqui com meu amigo e colega Jonas,
eu quero responder a Struder. Eu trabalho com 3 abordagens. Eu digo assim que eu sou sustentado nessa minha profissão por 3 abordagens. A abordagem humanista, mais focada em Carl Rogers e na Gestalt terapia. A psicologia transpessoal, que trabalha também com outros níveis de consciência, meditação, fantasia dirigida, relaxamentos, né? Mandala, técnicas de mandala. E, por fim, a psicologia holística. Eu tenho uma formação na Universidade da Paz, que é onde eu assim, descobri um caminho maravilhoso. Então, são essas 3 abordagens. E você, Jonas, você trabalha com qual abordagem dentro do seu consultório? Eu trabalho na linha do cognitivo comportamental. O que é cognitivo comportamental? Cognitivo é aquilo tudo que vem dentro dos seus pensamentos. E o comportamental, a forma com que você reage a cada tipo de situação que você acaba passando. Sim. Né? Então, automaticamente, a forma com que você pensa, você se comporta. Né? Então, seria muito mais correções de comportamentos através dos seus pensamentos. E é muito mais uma linha atual, perdão, te interrompendo, é muito mais uma linha atual, né, do que a gente, claro, a gente vai buscar um pouquinho lá atrás, vai, é Sim. normal, mas é muito mais os problemas atuais ou situações mais reais do dia a dia que você está passando perante algum tipo de dificuldade. Perfeito. E na minha visão, eu só comungando do seu pensamento, eu também trabalho assim. Nós podemos até falar e explorar as causas, mas o que a gente tem mais interesse é de buscar solução ou soluções, né? Porque muitas vezes nós não vamos ter acesso a todas as causas e talvez perdemos tempo demais procurando causas, né? A terapia fica muito longa. Então, eu acho que a gente tem que procurar exatamente buscar e focar nas soluções. Né? Pessoal, nós estamos recebendo aqui algumas perguntas. Nós vamos fazer o possível para não fugir um pouco do foco do tema nosso, mas me chamou bastante atenção aqui uma pergunta, como a gente vê, deixa eu buscar aqui só um minutinho, de quem que é a pergunta. Teve um outro comentário aí também, que muita gente acha supérfluo, né? Isso aqui, Eudulêmia. Eudulêmia. Olha, essa eu vou ter que mandar um abraço, gente. Eu não quero te entregar, não, Eudulêmia, mas essa moça é muito importante na minha vida, porque ela foi minha babá. Ela é uma das primeiras cuidadoras da minha vida. Eu amo essa pessoa de paixão. Um grande beijo para você, te amo. Ela está dizendo, ainda existe muita resistência com a terapia. Muita gente acha que é supérfluo. Não sei se é essa que você estava procurando. Sim. Mas eu achei muito bem colocado isso pela Eudulêmia, porque isso é tão verdade que você vê isso nos próprios planos de saúde. Infelizmente, os planos de saúde ainda olham para a psicologia ou para a terapia como um supérfluo, assim como alguns casos de cirurgia plástica, quando é somente estético, né? E isso, a mim, pelo menos, me deixa muito, muito triste, porque a gente que vive disso no dia a dia, a gente sabe do quanto de resultado que existe no nosso consultório, o que é promovido não por nós, mas pela psicologia em relação à mudança de vida. E eu digo o seguinte, até para a gente viver o supérfluo, é importante você estar numa linhagem, num processo de autoconhecimento. Seja ele através da terapia, de um livro de autoajuda que você está lendo, de cursos que você faz, mas nós lidamos com o supérfluo o tempo todo. Tem muita gente supérflua, tem muita gente superficial. E para a gente saber lidar com isso, é importante a gente estar bem com a gente mesmo e se conhecer. Lembrando, né, Roberto, que não é a nossa intenção falar mal do poder público. Tá? Longe disso. Né? Não nos interprete dessa forma, mas que infelizmente esse poder público acaba tratando a terapia como segundo, terceiro, ou às vezes quarto ou quinto plano. Né? Então, porque a gente tem uma noção, vamos falar um pouco mais de grosso modo, que, por exemplo, para você entrar no processo terapêutico via processo público, você tem que ir lá deixar seu nome numa lista e essa lista, então,
você só entra a partir de um momento que o outro paciente teve alta. Sim. Né? Ou seja, é uma demanda, às vezes, muito grande do público, mas um respaldo não tão quanto, né, essa demanda. Então, surge aí essa falta enorme, né, acho que de responsabilidade mesmo do poder público com relação a nós, né, que fazemos parte desse processo. Perfeito. Olha só, eu vi aqui a Poliana, ela colocou aqui, te agradecendo, né, fez terapia com você. E aqui no Instagram, o Cláudio Godoy, um grande amigo, um abraço a vocês. E também aqui agradecendo. Eu quero aproveitar para falar para essas pessoas, e eu tenho certeza que o Jonas, ele comunga também desse meu pensamento. Não somos nós, né? O psicólogo, ele é um instrumento. A gente aí vai de crença, vai de fé de cada um, mas nós sabemos que o mais importante dentro da terapia é você encontrar alguém com quem você tenha empatia, com quem você tenha confiança, uma pessoa, um profissional que você acredita, porque a partir do momento que você está diante desse profissional que consegue escutar até mesmo o que você não diz. Eu brinco com os meus pacientes, logo na primeira consulta, eles sabem disso. Falo, olha, eu escutei tudo o que você falou e muito do que você não me falou. E a minha devolução vai ser exatamente em cima dessas duas questões, aquilo que você fala e aquilo que você não fala. Então, quando isso acontece, a gente tem melhores condições de realizar um trabalho. Então, eu agradeço imensamente essas pessoas que têm falado do meu trabalho, as pessoas que eu tenho ajudado ao longo desses anos. O Jonas aqui é a mesma coisa, mas nós sabemos no nosso coração que nós somos só um instrumento, né? Porque o grande potencial está dentro de cada um de vocês. Como eu acredito isso na minha própria vida, o Jonas na dele. Acredite nisso. O psicólogo, ele vai fazer apenas uma descoberta, ele vai favorecer o terreno para que você descubra aquilo, de certa forma, que já existe dentro de você. Importante a gente poder ressaltar também, né, existe ainda uma resistência muito grande, né, de tudo isso. Você faz terapia, para que você faz terapia? Por quê? Por quais os motivos, né? O que te leva a fazer uma terapia? Muitas vezes as pessoas chegam até o consultório com dúvidas realmente. Recentemente eu recebi uma paciente com dúvidas realmente de não sei se isso é para mim, não sei se isso vai funcionar para mim, né? Mas aí, a partir do momento em que você está disponível para isso, você começa a se disponibilizar para esse processo. Sim. Que é o nosso tema hoje, né? É um passo em direção a você mesmo. A partir do momento em que você começa, então, a dar esse passo, as coisas começam a acontecer de uma forma onde que você consegue enxergar de maneiras diferentes. Perfeito. E o que essa sociedade nos cobra tanto? Um bem-estar, eu tenho que estar bem para todo mundo, né? Eu tenho que estar disponível para todo mundo. E a gente sabe que nem sempre a gente está disponível. Nem sempre a gente quer aquilo, né? Mas muitas vezes a gente tem que fazer. Perfeito. Isso aí você me fez lembrar também o seguinte. Eu tinha um professor, e eu gosto muito disso, né? Que ele dizia assim pra gente, olha, a pessoa que falar para você que não precisa de terapia, fique de olho nela. Então, e aí é aquela velha máxima, né? Quem precisa de terapia? A começar do psicólogo, né? Principalmente. Tem até as piadinhas, né, Jonas? Que a diferença do doido, entre aspas, para o psicólogo é que o psicólogo tem a chave do consultório. Né? Então, assim, nós todos precisamos de terapia. Resta você saber aquilo que eu falei. Está no seu momento, você quer, você realmente tem essa necessidade agora. Então, eu acho que é bem legal você tomar cuidado
quando você relata que você não precisa de terapia. Você pode estar declarando, se tiver um psicólogo na sua frente, você pode estar declarando a real necessidade que você está atravessando. Aqui no Instagram, a Dilma Graças pergunta se a gente não acha que esse paradigma está sendo quebrado. Eu acredito muito, Dilma, nisso, né? Tomando a liberdade aí acredito que seja o público do Roberto, mas eu tomando essa liberdade, porque hoje em dia a gente percebe bastante isso, que as pessoas têm um acesso muito mais fácil, elas conseguem ter, né, vamos dizer assim, elas têm a disponibilidade de nos procurar. Sim. Né? Às vezes essas pessoas conversam entre as outras pessoas e alguém lá dentro desse grupo informa para ela que já fez e que foi muito bom para ela. E isso faz despertar nessa pessoa a necessidade realmente de estar procurando, de estar fazendo algum tipo de trabalho referente ao trabalho psicológico. Eu uso muito isso dentro das minhas sessões. E é um trabalho que eu pratico quase que constantemente no esporte. Você não trabalha o seu corpo? Você não faz uma academia? Você não pratica um esporte? Da mesma forma, você tem que praticar os seus exercícios mentais. Emocionais. Poder senti-los, poder viver eles, né? Que isso é muito importante. Todo mundo chora, todo mundo fica triste, ninguém é feliz o tempo inteiro. Pode ter bastante certeza que isso é mentira. Com certeza. E assim, eu até quero aproveitar aqui no Instagram, mandar um abração para a Dilma e concluindo aqui a pergunta do Jonas, que é o seguinte, realmente esse paradigma tem sido quebrado, eu diria que assustadoramente. Mas nós precisamos de pessoas como a Dilma, porque a Dilma, ela trabalha em escolas aqui, em Patrocínio, né? Ela é líder lá na Escola Atenas e por onde ela passa, ela faz um ótimo trabalho. Pode fazer uma chance, hein? Pode, um abraço aí para a turma lá do Atenas. Olha só, eu acho assim que a gente... Dilma, nós precisamos de pessoas como você, porque pessoas que têm essa consciência, elas realmente conseguem ajudar a gente a quebrar essas barreiras, né? Quando leva o nome da terapia como algo realmente essencial para a mudança de vida da pessoa. Olha que legal esse depoimento aqui também da Andréia Varta. Olha, é legal isso. No início ficamos tímidos, depois ficamos tão leves que não queremos ter alta. Porque é bom demais. Um abraço, obrigado, Andréia. E completando isso, André, eu tive essa experiência, né? Meu paciente chegou, quando eu anunciei o processo todo, né? Passei para ele olhou para mim assim, numa cara de assustado, né? Nossa, mas eu preciso disso tudo? Falei, calma que às vezes você desenvolve mais rápido, né? Não necessariamente eu quero te prender aqui nesse tempo todo. Quando deu aquela quantidade de sessões que a gente tinha combinado a princípio, que eu falei, e aí, como é que você tá? Eu não quero ir embora. Falei, mas eu preciso com que você ande com as suas próprias pernas. É assim que eu trato todos os meus colegas, vamos dizer assim. Né? Porque não é a nossa intenção ficar lá. Pelo menos a abordagem que eu utilizo, que eu trabalho, não é a nossa intenção ficar mantendo eles a vida inteira. Tá? E aí, quanto mais evolução, quanto mais desenvolvimento desses, sim, melhor é para vocês, não para nós. Pelo contrário, como o Roberto já trouxe isso, né? Nós somos ferramentas. Então, use nós da melhor maneira possível para que vocês consigam ter um desenvolvimento e uma evolução mais rápido possível, porque o processo só anda a partir do momento em que você está disponível para que ele ande. Perfeito. Assim, a Dilma até voltou aqui, né? Ela está dizendo que uma coisa que incomoda ela bastante é o paciente interromper sem concluir. E como que nós podemos reverter isso?
Isso é interessante, Dilma e todos aqui que estão acompanhando, porque a terapia ela tem uma particularidade, que para nós psicólogos é maravilhosa isso. Nós só trabalhamos com quem quer. Então, muitas vezes, o professor ele está dando aula e tem alguns alunos ali dentro que não querem estar ali, mas precisam de passar pela grade, pelo currículo que a escola exige. Na terapia não tem como. Quando eu recebo um adolescente, por exemplo, que está no consultório só porque o pai e a mãe pediu ou pediram para que ele estivesse, é claro que eu tento conscientizá-lo, mostrar onde é que ele poderia tirar proveito e ganhos dessa terapia, mas nós não temos como e não podemos forçar nenhum ser humano, independente da idade, que não queira passar por esse processo, porque isso soaria realmente como um estrangulamento da alma dele, né? Ele precisa de querer estar ali. A melhor maneira de reverter é sempre a gente conversar, dar amor, mostrar os benefícios, trazer algum profissional para conversar, ou então alguma pessoa que passou pelo processo de terapia para conversar com aquela pessoa e relatar os benefícios que ela teve e ganhou ao longo do seu processo terapêutico. Esse homem é um poço de sabedoria, né? Aí eu vou compartilhar aqui com vários comentários que teve aqui, que você é extraordinário. Meu amigo, obrigado. Sou fã também, compartilho com vocês da mesma opinião, tá? Eu sou fã. E aí, dentro disso que você trouxe, é importante também ressaltar que muitas vezes, na escola, esses alunos eles são obrigados a ir. Sim. Da mesma forma para a terapia. Então, a família, muitas vezes, acaba obrigando, de uma certa maneira, essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto, a fazer algum tipo de terapia, né? Uhum. Vai fazer porque você precisa, você tá maluco, isso aí vai acabar com a nossa família, muitas vezes trazendo para um relacionamento, né? Só que a pessoa não está ali naquele momento. Sim. Né? Ela não se encontra vendo que fazer uma terapia seria, vamos dizer, uma solução mais pontual para aquilo que ela está vivendo naquele momento. E sim que ela mesma consegue resolver todos os problemas que ela está passando. A partir aí qual o momento que entra uma terapia dentro desse processo? Você consegue responder isso para nós? Bom, eu vejo assim, a gente vai cair mais ou menos na mesma tecla, né? A pessoa, ela precisa realmente ser tocada. Eu brinco assim, Jonas, que é uma verdade, né? Que a pessoa, ela tem uma... a porta, ela tem uma fechadura só para o lado de dentro. O máximo que a gente pode fazer é bater nessa porta para ver se a pessoa abre do lado de lá, né? E infelizmente isso nem sempre é possível, porque o chamado tem que vir de dentro da pessoa, né? Eu quero aproveitar aqui, eu não posso deixar de falar, porque é a mesma coisa que o que você faz, por exemplo, na área do esporte, né? Porque lá no esporte é um pouco diferente do consultório, imagina, né, Jonas? E não né? Você vai falar um pouco disso, mas é interessante como que as pessoas, elas precisam, no grupo, por exemplo, elas não necessariamente sentem essa necessidade ou essa demanda, mas você está lá para poder passar as suas dinâmicas, fazer suas palestras, enfim. E eu acho que é um pouco diferente, então, da pergunta que você me fez. Mas em termos de clínica, de consultório, é inevitável que a gente tenha que passar realmente por esse chamado interior de buscar uma terapia. Eu acredito que, muito provavelmente deve ter acontecido com você, as pessoas chegam, né, após a primeira sessão, por exemplo, que seria a sessão de entrevista, e aí, quando eu pergunto, como que foi para você? Nossa, eu não imaginava que terapia era isso. Chegasse, poderia me levar a esse nível, né? Nesse nível.
Então, aqui vendo alguns comentários, eu venho refletindo, né, a respeito disso, porque muitas vezes a gente tem um certo pré-conceito daquilo que a gente não conhece. Por exemplo, Roberto, vamos fazer uma live, né? Cara, é um sonho que eu tenho, uma necessidade hoje, mas é algo novo para nós. Né? E aí? Exatamente. Nós vamos encarar de que forma? É a mesma resposta da terapia. É algo novo para essas pessoas. Para nós que convive já há algum tempo, se torna quase que rotineiro, né? Claro, com o perdão da palavra, cada indivíduo tem a sua particularidade, e aí sim nós vamos trabalhar de acordo com aquilo que cada um tem a nos oferecer e nós oferecermos a eles. Eu tenho até algumas historinhas também, assim, que é interessante, porque eu não sei se já contaram para vocês, mas psicólogo também é gente, né? Então, a gente, na posição de psicólogo, a gente também sofre, a gente tem problema, a gente erra muito, e é claro que a gente não falava isso com o Jonas mais cedo, nós não somos impermeáveis, as coisas entram dentro de nós. E em muitos momentos, dentro dos processos terapêuticos, aconteceram coisas interessantes, assim, por exemplo, de eu mesmo pensar que aquela pessoa não conseguiria sair daquela situação. E depois, desacreditado que estava, eu já vi muitos pequenos milagres acontecerem em relação a isso. A pessoa insiste na terapia, insiste no seu processo de mudança e muitas vezes surpreende até o psicólogo. A Dark Dornelas colocou uma coisa interessante aqui no Instagram e acho legal você falar também, ela dizendo assim, do quanto ela sente que ela precisa, mas ela não gosta muito de falar do passado, né? Eu quero lembrar a vocês que assim, a terapia pode ser que seja inevitável em um momento ou outro, a gente vai falar do passado, né? Mas não é assim também, de uma maneira brusca ou de uma maneira até brutal, de maneira alguma. E de qualquer jeito, né? Não é de qualquer jeito, né, Jonas? É muito pelo contrário, existe uma maneira, uma forma, sobretudo dentro dessa psicologia humanista que a gente trabalha, de você acolher o paciente, de você esperar o tempo dessa pessoa. Eu tenho relatos de consultório muito interessantes da pessoa que demorou 1 ano para me contar uma coisa, né? Então, a gente tem que respeitar isso. É preciso ter um amadurecimento interior para a gente tocar em assuntos que a gente não gostaria de tocar. Então, não é chegar falando do passado, né? Mas a nossa vida atual, o nosso presente, ela é o resultado da soma dessas muitas histórias que nós vivemos no passado. Tem um ditado budista que eu gosto muito, que diz assim: você quer saber por que a sua vida está do jeito que está? Olhe o seu passado. Você quer saber como vai ser a sua vida amanhã? Olhe o seu presente. Então, não tem como, nós somos presente, passado e futuro, mas a nossa vida mesmo só acontece aqui e agora. Então é necessário a gente se abrir para a gente, lançando mão desse aprendizado do passado, aplicar isso no presente para a gente também ter um futuro melhor. Interessante, pegando o gancho, né? Muitas vezes esse medo gera esse preconceito, né? Gera esses obstáculos de procurar a fazer uma terapia, né? Então, me perdoa, fugiu, foi o nome dela. É a Dark Dornelas. Dark Dornelas. Muitas vezes, Dark, a gente não tem a condição necessária, eu falo condição, de buscar realmente alguém ou ferramentas para que a gente consiga sair desse problema. Se o seu problema você já está diagnosticando que é o passado, né? Vamos nos fortalecer primeiro, e aí sim, quando você tiver realmente a força necessária, você vai conseguir falar trazendo essas situações que hoje te incomoda bastante,
de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve, olhar para elas lá atrás, por exemplo, e ter a sensação de que você hoje consegue conviver, pelo menos. Né? Olha, eu gostei muito dessa colocação sua. Às vezes, a pessoa ela já coloca um problema além do problema, né? Sim, sim. Eu brinco muito com os meus pacientes, mas é sério, que você tem um problema e ele é de um tamanho e de um peso que só você sabe. Mas vamos primeiramente olhar para esse problema do tamanho que realmente ele é. Porque geralmente a gente coloca uma lupa quando a gente olha o nosso problema. Eu devo 10 mil reais e olho para o problema como se eu devesse 50, 80, 100. E aí as minhas ferramentas elas vão se tornando cada vez mais difíceis para resolver o problema de 10. Porque eu olho para a lagartixa na parede e enxergo ela do tamanho de um jacaré. Então muitas vezes a gente tem que fazer terapia antes de resolver o problema, resolver e melhorar o nosso olhar para o problema, né? Então, isso não só dentro da terapia. Você que está nos assistindo agora, pense em você, da maneira que você está. É muito importante você ter um olhar mais apurado para você e por você mesmo, pelos seus problemas, para você não achar que isso está acontecendo só com você, para não achar que isso é o fim do mundo. Você já passou por muitas coisas que com certeza naquela época você duvidava de você. E aquilo que você está vivendo hoje é muito provável que amanhã possa virar uma bela história de um vencedor ou simplesmente a gente trazer na memória como algo que a gente superou e quem sabe até poder rir do problema do passado. Superação, né, Roberto? Superação. Aqui no Facebook, a Josi Lima trouxe um relato, na verdade, né? Uhum. Que o filho dela foi diagnosticado com TDAH, que é um transtorno, e que sofreu bastante na escola quanto a isso, né? E que através do acompanhamento, do tratamento que a criança fez, hoje é uma criança confiante e que tem certeza das qualidades e das capacidades que ele tem, né? Olha o quanto isso é rico para nós. Vamos trazer isso a um viés de importância nossa. Aí eu quero trazer para todos vocês da importância desse ferramenta aqui. Ó. Tanto eu, quanto o Roberto, quanto os demais profissionais que aqui nos acompanham e que aqueles que também não tá tendo a condição hoje de nos acompanhar, mas que estão sempre presentes conosco, né? Onde a gente pode discutir bastante, conversar bastante. Perfeito. Você sabe, Jonas, eu não sei se eu estou te interrompendo, mas lembra aí que você vai falar. Eu pensei em falar para vocês o seguinte, 100%, guardem bem, 100% dos meus pacientes estão em terapia porque aguentam coisas que não são para ser aguentadas. Toleram o intolerável. Nós não estamos neste mundo para simplesmente aguentar tudo o que as pessoas, ou a nossa história, ou a nossa vida coloca para nós goela abaixo. Às vezes você não está tolerando o peso de um casamento, o peso de um trabalho onde você não se realiza mais e não está feliz. Às vezes você não está conseguindo suportar mais alguma coisa relacionada à sua história de vida, ao seu passado, a uma memória que você não gosta nem de lembrar. Todas as vezes que você percebe isso, é muito provável que você está condenado a adoecer. Então é interessante a gente lembrar que perguntar a si mesmo o que eu ando tolerando na minha vida, o que eu ando aguentando, suportando na minha existência, né? Então, a partir desse momento que você faz essa pergunta, você é colocado de novo num bom caminho para poder retomar a sua vida e, quem sabe, viver melhor, mais em paz, mais feliz. Vamos lá, tem algumas colocações aí, mas obrigado, Fabiano, meu primo, Elton, meu irmão.
um alô aí para vocês todos. Eu falei com o Jonas assim, Jonas, vai ser difícil a gente ficar mandando abraço. Agora eu falei para ele e eu tô mandando um abraço aqui, parecendo... Fica à vontade, tá? É. A Danila falando de você, né? Parece que tudo que você fala serve para ela. Que legal, né? Você sabe por que disso? Porque nós somos seres humanos. E tudo que vocês sentem, eu sinto também. Tudo que eu sinto, você é passível de sentir. Eu acho que o mais bacana de uma terapia é você encontrar um profissional onde você possa ter essa identificação e que essa pessoa sente na mesma poltrona sua, né? A gente vê alguns colegas, infelizmente, que se colocam numa posição de superioridade como se não tivessem nenhum problema. Eu não. Olha, quem é meu paciente aí sabe. Quem está lá para falar são vocês, né? Eu estou para escutar e orientar. Mas muitas vezes eu conto as minhas histórias. E ao contar as minhas histórias, vocês sentem um pouco de mais de humanização na minha pessoa e a gente pode comungar do mesmo pão e tomar do mesmo vinho, aproveitando aí o ensejo da Semana Santa, né, Jonas? Com certeza. E eu também percebo muito isso a partir do momento em que você faz, né, dentro dessa terapia, nós, ferramentas, enquanto profissionais, trabalha com esses pacientes nesse sentido, né? Sim, mostrando claro. O quanto nós somos humanos, né? O quanto a gente sente, o quanto a gente admira, o quanto a gente corre atrás também, né? Porque se num pensamento bem simplista, se a gente não imaginar que uma terapia é algo para melhor, nós não estaríamos fazendo. Sim. Né? E outra coisa, né, Jonas? Você imagina se a gente se colocar nessa posição desumana até, de que a gente é melhor que o outro, e quando a gente erra, né? E quando a gente erra diante da sociedade, quando a gente erra diante de um filho, a cobrança vai vir muito mais pesada. Então, para que ninguém me cobre nada, eu já vou logo falando, olha, eu tenho muitas histórias que doeram, histórias que me machucaram, outras onde eu também machuquei essas pessoas, porque quando a gente humaniza, fica mais fácil de entender aquela pessoa que está diante da gente. Via de regra, as pessoas chegam no consultório muito fragilizadas, né? E dessa maneira acaba acontecendo que a gente precisa de ter o conhecimento da nossa fragilidade interior para poder ajudar o outro. Eu falo assim, procure alguém que tenha um olhar benevolente para te ajudar. E uma pessoa que tem um olhar benevolente para te ajudar, é muito importante você entender que para ela ter chegado nesse estágio de benevolência, ela teve também, certamente, que passar por algumas dores, algumas tribulações, algumas tempestades em sua vida. E que nem sempre foi simples, né? Eu nem sempre foi que, fácil. Com certeza. Passar por isso. Bom, pessoal, tanto Facebook quanto Instagram, nós temos só que agradecer, né, Roberto? A quantidade de pessoas que esteve aqui presente conosco, compartilhando os nossos pensamentos, compartilhando aí perguntas, relatos. Isso muito, muito importante, enriqueceu bastante a nossa proposta, né, que a princípio seria aí muito mais simples, com e certeza. aí foi fluindo, né, que bacana de ter todos vocês aqui conosco, muito bom. Infelizmente, né, tudo que inicia tem que ter um fim. É verdade. Né? Mas eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado a todos que participaram, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, né? Nós não tivemos, na verdade, a condição de falar nome por nome que entrou, que relatou, que comentou aqui conosco, mas fiquem sempre muito à vontade para estar deixando sempre os seus comentários, sempre os agradecimentos, tudo, as necessidades. Perfeito. Né? Então, ficamos por aqui. Eu quero encerrar, quero contar uma historinha para vocês passarem bem esse final de semana aí, né, numa Páscoa maravilhosa, que vocês tenham uma Páscoa
repleta de vida verdadeira. Mas a vovó indígena, a vovó índia, conversava com seu netinho e falava para ele: meu neto, existem 2 lobos que moram dentro do coração da vovó. Um lobo é perverso, mau, egoísta, chato, pensa só nele. O outro lobo é um príncipe, uma princesa, otimista, esperançoso, deseja vencer e fazer o bem. Então o netinho pergunta para a vovó: vovó, qual dos 2 vai ganhar essa briga? E a vovó então responde sabiamente: aquele que eu alimentar. Não é difícil a gente constatar que existem 2 seres dentro de todos nós. Um é perverso, mal educado, egoísta, fofoqueiro. O outro é um príncipe, uma princesa, deseja apenas alçar voo no melhor de si mesmo. Quem dos 2 vai vencer é aquele que você alimentar. A terapia está aqui para ajudar você a entender todos esses lobos, mas alimentar muito mais, sobremaneira, o lobo bom que existe dentro de cada um. Tá bem? Eu agradeço aqui a você, esse grande profissional também. Esse cara aqui é fantástico. Eu tenho aprendido, hoje só um pedacinho do dia que eu passei com ele, aprendi muito. É um companheirão. E assim, vai fazer muito sucesso. Vocês vão ver falar muito desse cara aqui ainda. Alguém perguntou se você é escritor também. Mas eu acho que... Quem dera. Ainda não. Mas, vamos pensar melhor a respeito. Pensar melhor. Aí, Gilda, Marlene, obrigado pela citação dos livros aí. Um grande abraço a vocês. Vamos fazer mais vezes, sim. Podem ter certeza. E quem não assistiu vai ficar aí por um tempo ainda para vocês poderem assistir na íntegra. Tá bom? Um grande abraço, um beijo grande a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Abraço.